E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou do São Paulo após o jogo contra a LDU. Derrota de 2-0. Vou estar trazendo tudo para vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí o que você achou da partida. Quem para você foi o culpado da derrota de hoje? Simbora assistir o vídeo junto? No final eu volto, trago a minha análise, o meu pós-jogo, a gente vai falar bastante sobre isso. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Deus. Crespo. Está claro que a gente não mereceu os resultados do placar. Acho que foi injusto. Mas isso, o que eu acho não é importante. O placar está aqui e temos que aceitar. Mas ao mesmo tempo temos a tranquilidade que a gente criou ocasiões, teve chances do gol. A gente não pôde convertir, não pudo convertir, mas faz parte. Neste momento a gente acredita, sabe que quando joga um mata-mata, sabe que é um jogo de 180 minutos. Os próximos 90 jogamos no Morumbi. Então temos que acreditar. Na primeira parte, a única ocasião que eles tiveram, concretizaram, a gente faltou um pouco de precisão nos últimos metros. Talvez nesse segundo tempo a gente foi mais precisa, teve ocasiões. Quem entrou bem, criou dificuldades ao adversário. Não pudimos terminar e finalizar corretamente. Acho que tivemos ocasiões, e não é fácil ter ocasiões aqui, contra um time complicado, mas acho que temos espaço para acreditar. O placar é importante, porque o 2-0 não é fácil de revertir, mas acho que a maneira, a forma que o time está jogando, jogando em casa com a força do torcedor do São Paulino, acho que sim, a gente tem que fazer o mesmo jogo, mas tem que concretizar. Se a gente concretiza, vai ser muito mais fácil. E tentar de não cometer erros individuais que eles aproveitaram muito bem. É isso aí, Birner. Então vamos lá, é o mesmo jogo que fez hoje. Se fizer semana que vem, São Paulo na semifinal? Se a LDU fizer o mesmo jogo que ela fez hoje também, provável. E tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre escolhas do técnico. Pode acontecer. Não pode. O passe sai com facilidade, o Ferrarese não acompanha, o Cedric, que claramente sentiu altitude, um jogador que atua muito bem fisicamente. É o Rigoni, né? Oi? Rigoni tem que diminuir o espaço ali. Ah, mas aí é o Rigoni. Não, mas pode Rigoni, ser qualquer um. Lembra, pressão, Rigoni, que o Crespo negou, mas foi um pedido dele, tá? O Crespo pediu o Rigoni. Obviamente foi, né? Acho que ele é o único técnico que pediu o Rigoni. E ele negou quando foi perguntado. Porque parece que o Rigoni só joga com ele também. Então, mas tem que jogar, porque hoje, por exemplo, a escolha do Rigoni não funcionou. Eu entendi a movimentação do Rigoni, que se é muito de um lado para o outro, principalmente da direita para a esquerda, nas costas da defesa, para receber a bola chegou pouco, não dá para colocar na conta do Rigoni o resultado, mas é óbvio que depois das alterações, por exemplo, o Ferreirinha entrou melhor do que jogou o Rigoni. Sim. Não, mas é muito melhor. Então, e o treinador, quando pede alguns jogadores, como pediu o Tapia e o Rigoni, o São Paulo não tem dinheiro para contratar, e foram os jogadores que ele pediu e que vieram, eles estão jogando com muita facilidade, né? Entrando muito fácil no time, né? Alguns lutam muito para entrar no time, outros entram com mais facilidade. Mas, independentemente disso, vou aqui ser bem honesto, eu entendi a formação do Crespo antes do jogo. Nenhum problema com ela. Tirando o Rodriguinho, porque queria 3 volantes para ter um pouco mais de pressão no meio de campo e marcação. E um pouco mais de capacidade de retenção de bola, porque o Rodriguinho joga muito mais em direção ao gol. Não funcionou nesse aspecto, né? Essa jogada do Ferreirinho. Ele teve desvio, né? Facilidade que ele teve. Botou o pé na hora certa. Eu concordo com o Crespo também na entrevista, quando ele fala sobre o volume de chances. Aí o Arboleda já tinha cometido um erro, né? Aí você não toca essa bola no meio, né? Não. Então, e tinha acontecido no minuto seguinte. E o mais dolorido para o São Paulo é que ambos os gols da LDU aconteceram em momentos que o São Paulo era superior no jogo. Nessa hora, então... Sim, ali o São Paulo estava para fazer o gol de empate. O São Paulo estava amassando a LDU. Sim, o empate estava completamente maduro. E você sai dali com um 2-0, por isso você pergunta, eu acho que a LDU jogou mal hoje. Parece que o que eu vi da LDU, o pouco que eu vi, foi melhor do que
o jogo da LDU de hoje. O jogo da LDU, por exemplo, contra o Botafogo no Rio foi melhor que o jogo da LDU de hoje. Sem dúvida nenhuma. Por isso, quando você me pergunta, ó, o erro da Arboleda. Rafael salvou, né? Esse foi depois do segundo gol. Né? Ia ser o terceiro, aí ia complicar de vez. Então, eu acho que está aberto, obviamente, que a LDU conseguiu uma vantagem bem interessante se ela reproduzir esse nível de atuação. E o São Paulo finalmente fizer um jogo no mata-mata com o Crespo, como faz no Campeonato Brasileiro, quando o time joga bem no Brasileiro. Chega no mata-mata contra o Atlético Nacional, foi mal no jogo de ida, não foi bem no jogo de volta, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, jogo razoável no Morumbi, razoável. Rafael expulso no segundo jogo, mesmo assim o time joga abaixo. Hoje, de novo o time com erros. É muito estranho e eu não tenho explicação porque é um time que tinha tanta capacidade de mobilização no mata-mata e sofria nos pontos corridos, quando muda o técnico, cresce demais nos pontos corridos e no mata-mata parece que não tem mobilização. Porque eu entendo quando o Flamengo não se mobiliza mais no mata-mata. Porque o Flamengo já joga o Campeonato Brasileiro numa pilha total. Não dá para entender como vai subir a intensidade. O São Paulo é um time que, se tem alguma chance de alguma coisa, é a Libertadores. O São Paulo tem pela frente do Morumbi um time com jogadores piores que os do São Paulo, que taticamente é um time bom, mas que o São Paulo tem condições de enfrentar. E dali em diante, por mais que acho que vai pegar o Palmeiras, se passar, são só 3 jogos pela frente, tendo o Palmeiras melhor, mas é um clássico. Então, o que a gente imagina é que nesses jogos, o senso de urgência fará que esse time jogue mais. E está acontecendo o contrário. Eu não tenho explicação do porquê. Eu digo o seguinte, acho que não tem nenhuma pessoa que viu o jogo de hoje que possa achar impossível o São Paulo virar. Porque... Não, impossível não. Não é. Difícil é. A LDU vai vir para estacionar o ônibus na frente do gol? Vai. Linha de 5, linha de 4. Será? Tenho certeza. Eu não consigo nem imaginar um cenário diferente disso, para ser bem sincero. Sabe que o São Paulo hoje tem dificuldade imensa em converter chances, como a gente viu hoje. Então, acho que o principal desafio é o São Paulo esbarrar na sua própria ansiedade, o gol demorar a sair, aquela coisa de, às vezes, o Morumbi tá lotado e tal, mas começa a bater a ansiedade, o gol não sai, o gol demora, vira 0-0, né? E aí o tempo começa a jogar contra, porque, assim, time por time, o São Paulo tem condição de vencer a LDU por 2, por 3, por 4. A diferença não tira uma dúvida, eu sei que você não tem resposta. Não tem, mas eu vou perguntar. Sabendo que a LDU vai jogar fechada, você entraria com o único centroavante que o São Paulo tem? Muito pouco usado pelo Crespo, o Dineno? Não. Qual seria a sua dupla de ataque ou trio? Ferreira e Luciano? Sim. Só que aí você trocaria um dos volantes pelo Rodriguinho? Isso, sim. E eu acho que a troca que ele vai fazer, muito óbvia, é o lado direito. O Mailton jogou muito. Isso daí foi nítido. E é onde ele deu dar espaço. O Mailton foi peça importante também na bola parada, né? Marca mal, Veneno no escanteio, hein? Veneno bateu no escanteio muito bem. Não, desculpa, já respondi. Não, sem problema. Eu só queria pontuar uma coisa. Vai lá. O Luciano perdeu uns gols que, né, vamos combinar, né? Tem razão. Eu fico imaginando se fosse o Tapia ou o Rigoni perdendo os gols que o Luciano perdeu hoje. Obviamente o Luciano é idolatrado pela torcida do São Paulo, só que o Luciano a gente poderia estar contando outra história aqui também, porque o São Paulo criou diversas oportunidades, principalmente no segundo tempo, no momento que a LDU, o Mailton entra e acerta o lado direito, o São Paulo meio que ali conseguiu botar a bola no chão, conseguiu criar oportunidades pelos dois lados, principalmente quando o Marcos Antônio se aproximava e o Luciano, né, fazia o facão ali, fazia a movimentação na diagonal. Depois, quando o Ferreirinha entrou também, enfim, bem demais. Mas o Luciano perdeu umas 3 oportunidades, acho que foi o que eu anotei ali, na cara do gol. Ele estava na cara do gol. E ele poderia, por exemplo, ter feito coisa melhor e a gente poderia estar falando aqui, por exemplo, de um empate. Não seria nada de absurdo pelo que o São Paulo produziu, principalmente no segundo tempo. Uma coisa, olhando para frente, é que o jogo de hoje, se sim, o Mailton é um destaque, o Marcos Antônio é um destacão. Melhor do São Paulo. Jogou muito hoje. Ele me fez lembrar o jogador que a gente via há mais tempo. Eu gosto de lembrar de um jogo que eu fiz da época de Liga Europa, do Luiz Castro, ele no Shakhtar. Era assim, era um domínio de situação, traçando paralelos, o que a gente vê da facilidade numa faixa de campo mais adiantada, da facilidade que o Gravenberch tem, por exemplo, para girar o corpo e para clarear jogadas,
É o Marcos Antônio. Claro que o Marcos Antônio é mais leve, né? Sim. E assim, ele abre um espaço, às vezes, na beirada do campo. Como ele fez isso? Sim. E ele fez, ele já estava antevendo a jogada. E é impressionante como ele está sempre perto da bola. Só para não perder o fio da meada do raciocínio. Para o próximo jogo, se mudar muito a configuração de meio campo, ele vai ser o jogador mais marcado. Entende assim? E aí você facilita a situação do adversário também. Porque se ficar com menos jogadores passadores, se ficar com mais jogador condutor de bola, o Marcos Antônio vai ter muita dificuldade para acionar esse cara, esse outro condutor, para acionar o ataque, para girar o corpo. Vão ficar 2, 3 em cima dele. Você não acha que ele fica com mais espaço? Depende. Só imaginando assim, tá? Imaginando Eu acho também que vai ser linha baixa, tá? Não, tudo bem. Mas imaginando a situação do seguinte, tá? Pablo Maia ou Bobadilha, quem seja, junto com o Marcos Antônio de volante. O Rodriguinho à frente e a formação... 2 no ataque. E 2 no ataque. 2 no ataque com, um exemplo, o Mailton na direita e o Enzo na esquerda, tá? Se for no bloco baixo, o Rodriguinho vai estar atraindo a marcação por dentro, justamente porque ele vai estar chegando na dupla de ataque. Então, os volantes já vão ter mais um pouco de atenção. Se o Marcos Antônio fosse esse cara adiantado, talvez ele ficasse ali enjaulado entre os volantes da LDU. Sim, tem que vir de trás. Se ele vir de trás com o Rodriguinho, ele provavelmente ele possa ter mais espaço. Ali como o segundo jogador de meio de campo. Ele como segundo, como um 8. Se ele for como terceiro, se forem 2 volantes e ele... Eu acho que ele o contrário, eu acho que ele perde espaço. Que ele vai estar um pouco mais à frente e a LDU já vai estar com o bloco baixo. Eu já estou calculando a linha bem baixa. Sim. Eu ainda acho que nesse caso, pro jogo da volta, ainda mais que o São Paulo vai precisar reverter, vai precisar de 2 gols. E, enfim, tem jogadores mais leves para você colocar e mais ofensivos. E aí, tendo em vista, já pensando no 3-5-2, né? Que é o que o Crespo está usando. Mailton a flecha pelo lado direito. O Enzo chegando bem pelo lado esquerdo. Se forem 3 volantes, 3 peças no meio, o Marcos Antônio à frente, para mim, ele fica mais marcado. Ele fica mais marcável, como você bem disse, nos volantes da LDU. Então, mas aí o Bobadilha é o mais adiantado, né? Dentro da ideia dos de hoje, né? Hoje o Marcos Antônio estava um pouco mais avançado. Disponíveis, sem precisar colocar o Rodriguinho. Acho que o Rodriguinho jogaria. Entendi. O Bobadilha ficaria mais adiantado. E o Marcos Antônio poderia vir de trás. Mas aí perderia a qualidade, né? E aí não teria tanta ofensividade. E agora está com um débito de 2. Está com 0-2. Então, acho que se o Crespo entra com 3 volantes, na semana que vem, precisando reverter o placar, mesmo que tenha muita moral. Óbvio, o Crespo está fazendo um baita de um trabalho. Mas acho que a gente está falando de Marcos Antônio e Bobadilha volantes. Isso. Não necessariamente são, né? Sim. Estão falando de saída, de largada, até para tu ganhar o estádio também. Pelo menos eu penso assim. Às vezes a escalação tu já ganha ali, né? O estádio já ganha a mobilização do torcedor. Em vez de, o nosso treinador não vai botar 3 volantes, vai colocar 2 volantes, Marco Antônio como segundo volante e um 10 de armador. Então, então a gente vai para cima. Já vai ser daquele jeito. Então, eu acredito, né, que o São Paulino tem essa expectativa, né? O Tricolor tem essa expectativa para a semana que vem, que algum meia, né, mais ofensivo, com uma dupla de ataque, seja lá o Luciano ou com o próprio Rigoni ou outra opção que tem aí o Crespo. A gente não pode falar muito, né? Porque todos os centroavantes do São Paulo estão machucados. Por falar em centroavante, por falar em homens de frente, o Ferreirinha hoje entrou no segundo tempo e a informação é que, claro, o Ferreirinha teve uma indisposição por causa da altitude e tal, mas parece que já era uma tendência mesmo ele ficar no banco. O André Hernando, a informação que ele começaria no banco. O André Hernando falou. Ferreirinha? E aí? Ele já testou. Hoje o Ferreirinha entrou, ele fez muita diferença, né? Então, a questão é o seguinte, aí eu não sei se vocês concordam comigo, porque o Luciano, ele não é muito bom jogando de costas, de 9, né? Ele já... Não é bom jogando de costas. Ele prefere jogar como segundo atacante e ele atua melhor como segundo atacante, óbvio. Só que na situação que o elenco do São Paulo tem hoje, em relação à qualidade e quem tem nas peças ali para serem utilizados de 9... Uma pena para o Luciano, mas sobrou ele. É a realidade. Não concordo. Quem você vê que possa fazer o 9 pro Ferreirinha jogar? Porque eu acho que o Ferreirinha joga. Tá bom. Vamos imaginar o Ferreirinha. O Luciano é mais decisivo que o Ferreirinha. Então você deixaria o Ferreirinha no banco? Assim, semana que vem. Ainda são 11, hein, Vitor? Sim. Eu teria um dilema muito grande, porque eu acho que para facilitar a vida do Luciano, você precisa de associação por dentro. Então você está falando de Neno.
que não é exatamente muito bom na associação, mas que você vai ter alguém que permite ao Luciano chegar de frente. Segura 2 caras. Eu acho que essa é a questão e o Crespo parece que não gosta dela. Aliás, para jogar contra a LDU, é que o São Paulo não joga assim com o Crespo. A LDU joga com 3 zagueiros e deixa espaços pelos lados, principalmente pelo direito. O jeito que a LDU joga, ele grita por um 4-2-3-1 do adversário. Para você ter velocidade por ambos os lados. Você não precisaria ter 3 zagueiros. Você não precisaria ter 3 zagueiros, sabe? Não tem lógica. Agora, o time do Crespo foi construído de um jeito e não dá para modificá-lo de uma semana para outra de uma outra forma. Ele tem no Morumbi pressionando muito, jogando muito por dentro. Mas com o Mailton pode dar certo. Então, ele vai ganhar velocidade por um dos lados. E o lado mais vulnerável, o Caio Alves chamava a atenção da TSP, ele viu 10 jogos da LDU, 10 mesmo, antes, que é ali que o São Paulo tinha espaço para construir. Então, por isso, acho que o Mailton começa. O Mailton é um jogador que tem... O Mailton ganha titularidade hoje, é isso? Não, ele é um jogador com muito apoio e pouquíssima capacidade defensiva. Sim. O São Paulo precisa de muito apoio. 3 zagueiros em casa. Sim. E você precisa de muito apoio, precisa de capacidade defensiva, tem que correr algum risco, precisa achar 3 gols. Não toma nenhum. Ou 2. Ou não joga com os 3 zagueiros, mas isso ele não faz. ou joga com os 3 e com o Mailton. E daí, pra mim, é outro ponto que soma pro Rodriguinho. Sabe por quê? Pelo menos nos jogos que eu observei do Rodriguinho como 10, né, o armador, ele é o cara que vai gerando o apoio pros alas. Ele cai nas costas também dos jogadores de defesa, né, dos laterais defensivos, e aí ele consegue justamente criar espaço pros caras passarem. Quem é meu inscrito há mais tempo e assistiu os vídeos pré-jogo, sabe que eu sempre disse que o São Paulo saberia o que iria fazer na altitude. E claramente o São Paulo não sentiu a altitude. O time. Mas nós tivemos atuações individuais ruins, que não tem nada a ver com a altitude. Não é que o cara não estava aguentando correr, é que o cara tecnicamente não estava bem. Isso vai na conta do Cedric e isso vai na conta do Luciano. Tecnicamente não estava bem. A gente fala, o Arboleda. O Arboleda ganhou praticamente todas as bolas de cabeça. O Arboleda não é um zagueiro que sai jogando. O Arboleda é o zagueiro destrutor. Quem sai jogando é o Ferrarese e o Alan Franco. O Marcos Antônio hoje deu um show de futebol. O Ferreirinha hoje entrou muito bem. E eu coloco também a culpa da derrota, não a culpa, mas um dos fatores eu não vou falar burrice do Crespo, mas no medo dele deixar o Rigoni, que da dupla de ataque era o menos pior, e colocar o Ferreirinha e tirar o Luciano, que estava muito mal, perdendo muitos gols. O Rigoni estava se movimentando muito mais que o Luciano, muito mais. E também em tirar o Bobadilha, ao invés de tirar o Pablo Maia. Ele tinha que ter tirado o Pablo Maia. O Pablo Maia já vinha demonstrando cansaço. E como o Marcos Antônio estava jogando mais adiantado, o São Paulo precisaria de qualidade na saída de bola. E você, todo mundo sabe que a saída de bola não é a qualidade do Pablo Maia. O Pablo Maia ele é um ótimo defensor, ele é um ótimo volante destrutivo, ele é um ótimo finalizador de fora da área, mas o Pablo Maia não é um exímio jogador na saída de bola. Esse é um dos motivos dele nunca ter ido para a Europa. A Europa não gosta de volante que só toca para trás, volante que não tem domínio, volante que não tem saída. A Europa não gosta disso. Esse é um dos motivos dele nunca ter ido para a Europa. Então, o Crespo deveria ter entendido, o Marcos Antônio tá jogando mais adiantado. Eu vou tirar o Pablo Maia, vou colocar o Rodriguinho, deixar Marcos Antônio e Bobadilha. Eu vou continuar com a excelente saída de bola. Mas não, ele deixou o volante em tese mais marcador, sendo que o time da LDU não tava nem nada. O time, sinceramente, eu ia falar isso no final do vídeo, mas vou falar agora. Com o que o time da LDU demonstrou no primeiro e no segundo tempo, e com o que o time do São Paulo demonstrou no segundo tempo, o São Paulo tem totais condições de meter 3-4-0 nesse time da LDU, porque demonstrou ser um time feio, horrível. Vai montar um ônibus lá atrás? Vai montar um ônibus lá atrás. Mas se o Crespo provavelmente deve entrar com Ferreirinha e deve entrar com Mailton, porque
Sabe o que me dá mais ódio no coração? Quando o Cedric estava em campo, todas as jogadas do São Paulo eram do lado direito. Quando o Mailton entra em campo, o São Paulo decide só jogar pelo lado esquerdo. Ah, tudo bem, o Ferreirinha estava pelo lado de lá. Mas você não podia iniciar as jogadas pelo lado direito e inverter para pegar o Ferreirinha solo na ponta? O Mailton entrou muito bem, atacando muito bem pelo lado direito. E todas as jogadas do São Paulo ficaram concentradas pelo lado esquerdo. Isso me revolta demais. A principal qualidade do Mailton é o jogo ofensivo. E ele não estava conseguindo, porque as jogadas se concentravam pelo lado esquerdo. Tudo bem, o Marcos Antônio estava caindo por aquele lado e o Ferreirinha estava caindo por aquele lado. Mas tinha que ter uma divisão melhor. Claramente o São Paulo estava tendo vantagem quando o Mailton atacava pelo lado direito também. Então, o resultado de hoje passa por erros individuais. O Cedric jogou muito mal. E aí a gente tem que falar do nosso querido camisa 10, que é idolatrado por muitos de vocês. É Luciano, o ídolo máximo da torcida São Paulo. Eu sempre disse aqui. Eu acho o Luciano de meia ridículo. Ridículo. Como atacante, onde ele jogou hoje, pra mim ele é um bom jogador. Um ótimo jogador. Mas hoje ele tava mal. Hoje ele tava no modo chiliquento. Reclamava, toda bola que não ia pra ele, ele reclamava. E as bolas que foi, ele perdeu o gol. Ele teve 3 oportunidades de fazer gol. 3. Num jogo de Libertadores, você tem que fazer pelo menos um das 3. Pelo menos uma das bolas você tem que fazer. A gente tem... também o Ferreirinha entrou, criava as jogadas. Teve uma jogada que ele pegou pelo lado direito, saiu costurando, bateu a bola, desviou. No replay, deu pra ver que a bola ia pra fora. O Ferreirinha tem que começar a corrigir essas questões de finalização. Você tá nas quartas de finais de Copa Libertadores da América. Você tem que aproveitar as chances criadas, você não pode errar. O time da LDU é um time ruim. Eles acharam um gol no erro do Cedric e acharam um gol no erro do Pablo Maia. Fora isso, eles tentaram ter um pouco de domínio na bola ali no primeiro tempo, mas nada que, meu Deus, o São Paulo tomou uma pressão da LDU. Não. Longe disso. Até tomar o primeiro gol, o São Paulo estava muito bem postado e no segundo tempo a LDU não chegou. Só deu São Paulo. É isso que me dá a esperança de São Paulo e LDU, 10 minutos do jogo no Morumbi, tá 1-0 pro São Paulo. Do São Paulo, pra mim, o São Paulo consegue fazer 2, 3, 4-0 nesse time da LDU, porque é um time extremamente fraco. Extremamente fraco. Só tem que fazer as coisas da maneira certa. O Luciano não tá merecendo titularidade. Até o Tapia tá jogando mais que o Luciano, irmão. O Tapia tá jogando mais que o Luciano. Então, pô, coloca Rigoni e Ferreirinha. Coloca o Mailton. Coloca o Rodriguinho, que entrou muito bem. Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Vai pra cima dos caras. Isso que o São Paulo tem totais condições de reverter esse resultado. Porque, repito, o time da LDU é muito ruim. Muito fraco. Limitadíssimo. Mas é um time que aproveita erros. Hoje aproveitou. Veremos se na semana que vem o São Paulo erra menos e enche esse time horrível de gols. Deixa a sua opinião no seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.